meados de 1600, uma jovem nobre de nome Isabel Bartori ficou mais conhecida como a Condessa Sangrenta. Registrou em seu diário 450 nomes de vítimas que teriam sido torturadas e mortas em seu castelo, o que lhe deu o título de a maior serial killer do mundo. Mas será que foi isso mesmo? Vem comigo mergulhar nessa história. Isabel Bartori, nascida em 7 de agosto de 1560 no Reino Húngaro, onde hoje fica localizado o oeste da Eslováquia. Filha de barão por parte de pai, prima do rei da Polônia e do príncipe da Transilvânia por parte de mãe. Então a gente percebe que a Isabel fazia parte da nobreza da época, né? Ela inclusive era muito estudada, muito inteligente, falava 5 línguas e era considerada uma mulher muito bonita para a época. O que ninguém fala é que a Isabel, quando criança, sofria de algumas convulsões, o que lhe deu o diagnóstico de epilepsia. Acredita-se que a causa dessa epilepsia seja a consanguinidade entre os pais, ou seja, os pais eram primos. Isso era uma atividade que era muito comum na época, casamento entre parentes. Então essa seria a causa dessa epilepsia. Uma curiosidade em relação ao tratamento da epilepsia na época é que ele consistia em passar sangue de uma pessoa saudável nos lábios ou, após um episódio de convulsão, injetar sangue e um pedaço de osso de uma pessoa saudável. Acontece que esses episódios de convulsão faziam com que a Isabel tivesse alguns comportamentos incontroláveis e a família dela não ficava nada feliz com isso. Então acredito que esse tenha sido um fator que contribuiu para que ela se casasse tão jovem. Então, aos 10 anos de idade, ela fica noiva do conde Ferenc Nardati. E após 4 anos de noivado, eles se casam numa festa gigantesca para 4.500 pessoas. Mas nem tudo são flores, né? Há relatos de que 1 ano antes desse casamento, a Isabel teria tido um caso com um camponês local e que tivesse engravidado desse camponês. Parece que o conde Haddad, quando ficou sabendo, ficou furioso e teria mandado castrar o rapaz e jogado ele aos cães selvagens. A Isabel, por sua vez, quando a barriga começou a aparecer, ela se escondeu para poder dar à luz esse bebê. O que se conta na época é que a família dela teria pago para uma família local para que essa família fosse embora dali da cidade e que levasse essa criança e criasse essa criança bem longe dali. Então a Isabel teria sido forçada a se separar desse bebê. Esse bebê seria uma menina e teria recebido o nome de Anastácia. Após o casamento, o casal foi viver no castelo de Kettis, que ficava numa região muito privilegiada, próxima à linha de frente entre o reino húngaro e o território ocupado pelos otomanos. Além disso, ele era cercado por 17 aldeias, todas de propriedade do casal. Em 1578, o conde Haddad se torna comandante-chefe do exército húngaro e vai para a guerra. Guerra essa que teria durado em torno de 20 anos. Nesse período de 20 anos, seria o período em que a Isabel começou a ficar mais cruel nos seus castigos dentro do seu castelo. E o conde ficava indo e voltando da guerra. E quando ele voltava para casa, ele não só ajudava e participava a Isabel nas suas sessões de tortura, como trazia alguns métodos novos. O conde teve uma fama bem importante durante a guerra, teria sido conhecido como Cavaleiro Negro. Em 1604, o conde Nardage vem a falecer devido a uma infecção na perna. E ele deixa como tutor um amigo e primo da Isabel chamado Jorge Turso. Gravem esse nome, porque ele é muito importante nessa história, tá certo? Jorge Turso, primo da Isabel. Após a morte do conde, a Isabel conhece uma mulher chamada Ana. E não tem muitos dados a respeito dessa Ana na história. O que se fala é que ela era uma mulher muito inteligente, que ela era alquimista, ocultista, mexia com magia negra e se falavam principalmente que as duas eram amantes. A Ana vem a falecer em 1609 e não está muito claro qual foi o motivo dessa morte. Após a morte da Ana, a Isabel conhece uma mulher chamada Erci. Parece que ela que teria começado a falar para Isabel que ela deveria agora matar e torturar mulheres da nobreza. Porque até então, ela só matava e torturava mulheres aldeãs, jovens,
que trabalhavam para ela no castelo. Então a Erci começou a falar para ela que ela tinha que começar a matar jovens nobres, porque o que estava acontecendo? A fama da crueldade dela já estava se espalhando ali pela região. Então ela já estava com muita dificuldade de encontrar mulheres para que fossem trabalhar no seu castelo. E a ideia foi qual? A ideia foi que ela começou a vender um trabalho de que essas jovens nobres fossem para o castelo dela e ela iria educá-las para fazerem parte da nobreza, da alta nobreza do reino húngaro, como se fosse uma coach de dona de casa da época, vamos dizer assim. Então ela começou a atrair essas jovens para o castelo, até que ela mata uma jovem nobre. E aí ela tentou esconder esse homicídio aí como se fosse um suicídio, mas a verdade é que não colou essa desculpa. E aí isso começou a ficar um burburinho muito alto, muito alto. Então no ano de 1610, o rei Matias II mandou investigar a Isabel. Adivinhem quem era o investigador? O primo Jorge Turso. Lembra que eu pedi para vocês gravarem esse nome? Pois bem, já é a segunda vez que o nome dele aparece nessa história e não é a última não. Pois bem, o primo Jorge começa a investigar a Isabel. Mas a verdade é que essa investigação que o rei Matias solicitou nem foi por causa dos assassinatos. A questão era, o rei estava devendo dinheiro para Isabel pelo seguinte: durante a guerra, o reino começou a ficar falido, porque estava injetando muito dinheiro aí nessa guerra. E aí o conde Nardage começou a emprestar dinheiro para o rei. O conde começou a financiar essa guerra. Então o rei tinha essa dívida com o conde. E com a morte do conde, a dívida passou para Isabel. E o rei não estava mais afim de pagar essa dívida não. Então ele mandou que investigasse a Isabel. E durante a investigação começaram a surgir todos esses rumores relacionados à tortura e aos assassinatos. Então, em dezembro de 1610, foi decretada a prisão da Isabel. A Isabel tinha 4 ajudantes no castelo que ajudavam ela com todas essas suas crueldades aí. Um deles era o Janus, que era um jovem doente mental que ela acolheu no castelo. E a função dele basicamente era esconder os corpos e manter o bom funcionamento das ferramentas de tortura. Outra delas era a Helena, que era a ama dos filhos da Isabel, a Doroteia, que era a governanta do castelo, e a Catarina, que era a lavadeira. Pois bem, decretada a prisão da Isabel e dos seus comparsas, o primeiro julgamento ocorreu alguns dias depois e foi presidido por quem? Pelo primo Jorge. Olha ele aí mais uma vez na história, não é mesmo? O segundo julgamento ocorre no dia 7 de janeiro de 1611, onde foi apresentado um diário contendo 450 nomes escritos com a letra da Isabel, que teria sido encontrado no seu quarto lá no castelo. E isso foi apresentado como uma evidência de todos esses assassinatos. E após esse segundo julgamento, tanto a Isabel quanto os seus comparsas foram condenados. O Janus, a Doroteia, a Helena e a Erci foram condenados à forca. E a Isabel foi condenada a viver trancada em um quarto no seu castelo, onde não tinha porta e nem janela. Apenas uma pequena passagem por onde passava comida. É importante ressaltar que a Isabel não participou de nenhum dos seus 2 julgamentos e praticamente não teve chance de defesa. Após 3 anos de confinamento, a Isabel foi encontrada morta. Não se sabe precisar a data certa do óbito, porque quando ela foi encontrada ainda havia restos de comida ali nos pratos, lá no quarto onde ela estava. Então não se sabe precisar exatamente a data da morte. E após a morte dela, o rei ordenou que todos os documentos relacionados ao julgamento dela fossem trancados e a corte ficou proibida de falar no nome da Isabel. O rei alegava que isso era uma vergonha para o reino húngaro e que por isso ele proibiu todo mundo de falar a respeito disso. Após 100 anos, um padre jesuíta teria encontrado esses documentos e, baseado nesses documentos, ele teria escrito um livro onde ele conta que a Isabel, além de matar e torturar, ela ainda se banhava com o sangue das vítimas, acreditando que isso lhe traria vida longa e beleza. Algumas pessoas acreditam que o personagem do Conde Drácula teria sido inspirado na Isabel, devido à família dela ter governado a Transilvânia por um tempo e toda essa história do banho de sangue aí, parece que ela teria sido a inspiração para esse personagem. Bom, tem alguns pontos que me chamam a atenção nessa história, como por exemplo, nunca foi apresentada uma prova concreta, uma prova material
provasse que a Isabel teria matado e torturado todas essas jovens lá no seu castelo. A única prova material que foi apresentada foi um diário que continha 450 nomes com a letra dela, mas só tinham nomes escritos ali, não tinha mais nada, e só nomes não necessariamente quer dizer alguma coisa. Todo o julgamento da Isabel foi baseado em depoimentos esses que foram obtidos através de tortura. Então também a gente não pode achar que é 100% fidedigno, não é mesmo? Um outro ponto que eu gostaria de destacar era o interesse pessoal do rei em que a Isabel saísse de circulação, porque ele devia dinheiro para ela, então ele tinha muito interesse que a Isabel saísse aí de circulação. Então, ele associado ao primo Jorge teriam talvez tramado aí para que a Isabel caísse e que eles dominassem todos os bens que eram dela, né? Como a Isabel não foi executada, esses bens foram partilhados entre o primo Jorge, os dois genros, casado com as duas filhas aí da Isabel, e entre o único filho homem da Isabel. Se ela tivesse sido executada, os bens passariam a ser de propriedade da coroa, mas houve uma negociação e por isso ela não foi condenada à morte. Então vamos pensar, a Isabel era mulher, era bonita, era rica, era inteligente. Tem um outro fator muito importante, a Isabel, ela era protestante, ela não era católica. Então ela era uma mulher bonita, inteligente, rica, protestante num reino católico que estava em guerra religiosa e havia relatos de que ela havia tido um relacionamento homossexual. Se no ano de 2025 já é muito difícil ser tudo isso, imagina como era nesse ano de 1600. Imagina o quanto a Isabel não estava incomodando essa sociedade machista aí da época. Um dado importante para vocês terem uma ideia do quanto é difícil ser mulher na atualidade, no ano de 2024, 1.450 mulheres foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. E foram registrados 196 estupros por dia no ano de 2024. 196 estupros por dia. E a gente sabe que esse número deve ser muito maior, porque a gente sabe que isso são subnotificados. Tem muitos casos que acontecem que nunca chegam ao nosso conhecimento. Então, se hoje, na atualidade, já é difícil dessa forma, imagina lá no ano de 1600 o quanto a Isabel não estava incomodando essa sociedade. Outro fato, no ano de 2023, uma autora britânica chamada Anuka Bailey escreveu um livro chamado The Bloody Countess, onde ela conta a história da Isabel e ela fala que a Isabel não torturava e matava essas meninas, não. Ela conta que a Isabel alfabetizava essas mulheres. Então vocês imaginam o quanto uma mulher que ensina outras mulheres a pensarem pode ser perigosa dentro desse contexto dessa sociedade machista de 1600, não é mesmo? Isso faz instalar alguns alertas na gente, né? Será que ela foi mesmo uma serial killer digna de receber o título de a maior serial killer do mundo pelo Guinness Book? Ou será que ela foi vítima de boatos e de uma trama da época porque ela incomodava muito essa sociedade só por ela ser ela mesma e ela ser diferente dos padrões? O que você acha dessa história? Você já conhecia a história da Condessa? Conta pra mim aqui nos comentários o que você acha de tudo isso, o que você pensa de tudo isso. A sua opinião é muito importante. E sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o Criminal Lovers, o ponto de encontro dos amantes de True Crime. Muito prazer, eu sou a Lica Fernandes e serei a sua anfitriã aqui no nosso canal. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e comentarem aqui no nosso vídeo. O seu engajamento faz com que a gente consiga produzir mais vídeos de qualidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais ideias de assuntos, de temas, deixem aqui escrito pra gente, tá certo? Um meu muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo.